E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Introdução à Informática. Sou o professor Márcio Rios e na aula de hoje eu vou estar falando sobre apresentação de slides. Vamos trazer aí uma dinâmica, como desenvolver slides elegantes, como você fazer animações, aplicar efeitos de transição de slide. Vou trazer essas dicas com exemplos bem práticos para vocês. Vamos começar aqui falando sobre tipos de programas para apresentação de slides. O mais conhecido de todos, Microsoft PowerPoint, né, do pacote Microsoft Office, é o mais utilizado, vai ser com base nele que eu vou trazer as dicas de animação que você pode estar adotando. Mas também tem um concorrente dele, o Imprex, pacote LibreOffice, né, também utilizado. E tem crescido bastante, né, as plataformas de e-mail, com todos os recursos, e a suíte de aplicativos que eles oferecem. E dentre alguns deles, a gente tem aqui Google Slides, muito utilizado, também tem uns recursos interessantes, mas ainda não chegou no nível do PowerPoint, pelo menos no momento que eu estou gravando, eu já fiz o teste. Ele consegue atender ali de forma básica os recursos de animação, de transição, ele tem esses recursos também, mas não chega a ser tão fácil de implementar e tão fluido como é o do PowerPoint. Tá? Mas é uma plataforma muito boa que você trabalha de forma compartilhada. Um detalhe que é vantagem aqui no Google Slides, tem umas fontes muito bonitas, diferente do PowerPoint, que as fontes são sempre as mesmas. No Google Slides, as fontes e os estilos que tem no Google Slide dá de 10 a 0 no PowerPoint. Esse é o ponto de vantagem do Google Slides frente ao PowerPoint. Mas em questão de animação, transição de slide, de segurança, em relação a implementar esses recursos, eu ainda prefiro o PowerPoint até o presente momento. Beleza? Mas tudo pode mudar. Vamos seguindo aqui. Por que apresentar slides, né? Por que a gente tem que apresentar slides? Porque a gente está falando disso. De certa forma, a gente vai utilizar slide desde muito pequeno, né? Desde o ensino fundamental já começa alguns trabalhos de escola, a gente começa utilizando ele para apresentar trabalhos. Então, a gente começa ali a nossa saga na parte de slides. Depois, quando a gente chega no ensino médio, mais slide para a gente apresentar, ainda mais agora com os recursos digitais. Tem que mais fazer em cartaz, né? Antigamente tinha que fazer um cartaz e chegar lá na frente, aí você colocava a cola, né? O texto ali que você tinha que ler, tinha uns colegas meus que sempre colocavam por escrito ali a cola que ele tinha que ficar lendo, ele ficava lendo nas costas do cartaz. Enfim, né? Hoje em dia, com slide, é tudo projetado, disponibilizado, né? E isso aí torna a apresentação mais dinâmica e tem como você fazer recursos incríveis. E depois do ensino médio, quando você chega na faculdade, aí que você vai utilizar mesmo para fazer apresentação de trabalhos, TCC, artigos, né? Então é bastante explorado também a apresentação de slides na faculdade e ainda teria um depois, né? Quando você entra no mercado de trabalho, na reunião de setor da empresa, né? Você vai estar trabalhando, quer fazer uma reunião setorial, quer apresentar os resultados, as estatísticas, você certamente vai contar com uma apresentação de slide para poder fazer isso, vender a tua ideia também entre a tua equipe de trabalho. Vou trazer uma temática aqui de slides deselegantes. E apresentador não é muito bacana. O apresentador influencia. Você acha que o apresentador ele interfere na apresentação do slide? A forma como é dito, né? Da forma como é vendido a ideia, conta, né? Conta, com certeza. Então a gente vai falar aqui de duas coisas que não podem acontecer nos teus slides nem na tua apresentação como orador. Tá? Primeiro ponto, aquele apresentador que ele funciona como um apontador, ele só fica apontando, né, aponta ali e não fala nada, aponta ali e lê, né, o que está ali projetado. Ele não consegue transmitir, não passa segurança, às vezes fica de costa para a plateia, né? Então esse tipo de apresentador. O que só fala por anotações, que é aquele apresentador que tem sempre uma folhinha de papel na mão, ele não consegue se livrar daquele papel. Também isso acaba sendo um- uma apresentação que você sabe que ele está limitado, que ele não aprendeu de fato o que está transmitindo. O apresentador Eduardo, de mãos de papel, ele usa o papel para tudo, ele também é muito parecido com esse aqui. Ele usa o papel para apontar, aquele papel da colinha dele ele já utiliza, ele não larga também por nada. O que mais que nós temos? O que se esconde, que é aquele apresentador que num grupo de trabalho tem aquele que fala mais e o outro que fica calado.
né, e não comenta nada a respeito do trabalho. É deselegante isso, né? O pensador sem pensamentos. O apresentador, que é o pensador sem pensamentos, porque ele fica ali, faz cara de que está entendendo, né? Chega a vez dele e não fala nada também. Também é outra situação deselegante. Que conta uma história épica. Aí tem aquele que conta uma história, que rodeia, que traz uma experiência própria, né? Mas o conteúdo mesmo, às vezes, não está sendo trabalhado. E que mais? O modelador 3D com mãos. E aquele que pega o papelzinho também, enquanto está apresentando, ele está tão nervoso que ele faz ali uma arte ali, né, com um papelzinho. Por último, o hiper nervoso, aquele que realmente não sabe nada, está muito nervoso, quando chega a hora dele falar, ele gagueja, ele tropeça. Então, é um desafio que nós temos, né, na nossa vida, é de em determinados momentos a gente tem que falar ao público, ter calma, a gente respirar fundo, importante, né, fazer a respiração, né, e ir tranquilo, procurar se acalmar e falar pausadamente. É muito importante para você não tropeçar na fala, para você não parecer que está muito agitado. Então, falar de forma pausada, tranquila, vai te dar calma e vai fazer com que as pessoas vejam que você está tranquilo. Tá? São algumas dicas para evitar essas situações que nós estamos vendo aqui, tá bom? A imagem do apresentador, será que importa, né? Lembre-se que você, lembre-se que a forma como você se apresenta pode passar ou não credibilidade, né? Então aqui a gente tem uma foto de um hambúrguer, né, de um sanduíche bem bonito, devidamente alinhado, né? E o outro está bem bagunçado. Então lembra que no filme do McDonald's, né? Do dono do McDonald's, ele se importava com a forma que era montado o sanduíche, tinha que ter uma aparência bonita. A gente não podia pegar o sanduíche todo torto, né? Tinha que vir devidamente alinhado. Então são detalhes que às vezes pensa que é bobagem, mas que faz a diferença na hora de você vender a sua ideia ou vender o seu produto. Slides deselegantes. Agora que chegou a hora do slide deselegante, quando tem informações aglomeradas, isso é muito. Então, nesse exemplo aqui, ó, um slide ruim. Olha o tamanho do texto. Muito texto, né? Então dá preguiça até da pessoa ler, ixi, olha o tamanho do texto. Quando é um monte de slide desse jeito, fica muito, tá? O que mais? Gráficos para espremer os olhos. Então, coloca um gráfico lá que é muito pequeno e faz com que todo mundo tenha que espremer os olhos para enxergar. Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, ou você dedica somente um slide para mostrar o gráfico, né? Ou você garante que essa imagem esteja legível. Então, nesse exemplo aqui, ó, é que textos aqui em cima, ele encaixou um gráfico aqui no meio, continua aqui embaixo. Então, assim, é melhor às vezes dedicar um slide só para mostrar esse gráfico do que ficar aqui no meio do texto, tá? O que mais? Cores para testar daltônico. Então, muita gente que às vezes mistura as cores, né? E daí fica difícil, né, de fazer a leitura. É, aqui ó, tem uma cor amarela com azul, vermelho, fica muito carnavalesco, né? O slide, então isso é bacana. O que mais? Fontes ruins para leitura. Aí utiliza umas fontes também muito pequenas, ou fontes que são muito rebuscadas também, então você tem uma coerência ali, seguir um padrão, claro, né? Tomar cuidado com isso, né? Ó. Não usar letras maiúsculas, né? Somente quando for necessário mesmo. Não use uma fonte elaborada, evite o uso desses diferentes fontes, e assim. Slides despadronizados. Então, isso também é outro problema, né? Às vezes você pega um modelo padrão, então aqui você tem aqui um monte de texto, olha, já está ruim demais, tem muito texto aqui. Tem uma foto aqui de uma seta com as etapas que estão pequenas, ruim de ler, ó. Aí tem um texto aqui que você tem que virar o pescoço para fazer a leitura. Então aqui está um problema, né? Tem um problema no slide aqui. Excesso de imagens e animações. É demais no enjoa, então se você coloca muita imagem aqui, né, muitas animações, prejudica, né, a visualização, fica muito poluído o teu plano de fundo hipnótico. Então, plano de fundo com texto, onde aqui a leitura, né? Então, use um fundo coerente com a sua proposta, preferencialmente o mesmo fundo para toda a apresentação. Adota um padrão, pessoal, né? Fundo simples, cores leves, isso é muito. Então, vamos ser elegantes, né? Vamos buscar aqui qual é o cardápio do dia. É importante quando você for começar
uma apresentação de slide, tem um breve sumário, ou então roteiro, ou então agenda. Tem essas três formas de você criar um dos primeiros slides da tua apresentação. Claro que tem a capa, depois da capa, tem que dizer, ó, na aula de hoje, ou na apresentação de hoje, no meu trabalho, vamos estar falando disso, 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 e você elenca ali um breve sumário, ou um roteiro, ou uma agenda da tua apresentação, para quem for assistir, saber que você vai ter início, meio e fim, tá? Um resumo, né? Faça primeiro slide, um resumo da sua apresentação, coloque os pontos principais e use os títulos para seguir a ordem da sua apresentação. Organização em tópicos, então é importante você ter esses tópicos, né? Ó, um bom slide. O que consiste em ser um bom slide? Use de 1 a 2 slides por minuto. Com essa média, você não pode ficar muito tempo também no slide, falando muito, isso cansa. Então, use 1 ou 2 slides por minuto. Faça a apresentação em forma de tópicos, né? Quem está aqui, ó, tópicos. Procure não incluir muitos tópicos num mesmo slide e use palavras-chave que te ajude a falar. Você lê aquele tópico, aquele te resgata, que tem, você continua. Você lê o tópico, se vira para o pessoal, e aí você vai falando a respeito do conteúdo. Analisou aquele tópico, você lê o próximo e depois resgata o que está associado àquele tópico. É muito importante esse tipo de dica, tá? Suspense do início ao fim. Então, um bom slide. Mostre um ponto por vez. Cria uma animação. Você vai mostrando aqui texto um por vez, né? Ajudará a plateia a prestar mais atenção em você. Previne também que a plateia faça a leitura prévia do seu conteúdo, para você manter o foco na apresentação. E eu estou fazendo aqui, né? As animações estão aparecendo no momento que eu tenho que falar. Ó, já foi embora essa animação, agora vai vir o próximo tópico. Uma fonte para tudo. Então, um bom slide, você deve utilizar uma fonte aí de tamanho 28, né, 24, 32. Você vai ver aí um padrão de tamanho muito grande. Né? Use fontes de tamanhos diferentes para pontos diferentes. Então, no título, use um 44. Já nos tópicos, 32, o tamanho da fonte. As principais fontes, Times New Roman, Arial, mas eu prefiro sair desse padrão aí, tá? Essas fontes eu acho muito cansadas já. É melhor você buscar por fontes que sejam interessantes, sejam elegantes, que vai fazer o diferencial da tua apresentação também. Ortografia bem corrigida, né? Então, você tem que estar de olho nisso. Já peguei muito trabalho com problema de ortografia, com erros, né, de gramática. Não é um problema, então você tem que revisar o teu slide, tá? Corrija seu slide, verifica o de gramática, concordância, ó, tá até aqui de propósito, né? Ó, repetição de palavras, né? Então, esses detalhes aqui, ó, tem que ser corrigido. Pode deixar passar batido, né? Peça auxílio na correção ou procure palavras em dúvida, né? Então, de propósito, a gente deixa assim, ó, analise, ó, aqui, ó, análise, analise. Então, visual da apresentação, análise do visual da apresentação, né? Isso aqui é muito importante. Você deve evitar todas as abreviações e gírias, né? Então, claro, eu acho que ninguém coloca, mas a gente tem que ficar atento a isso. Questão de acentuação, né? Aqui, outra questão de acento. Gírias tem que evitar, né? Fazer as revisões necessárias, tá bom? Que mais? Finalizar com conclusão. Depois que você terminou a sua apresentação, tem que fazer um slide de conclusão. Termine a sua apresentação com um slide de conclusão, uma mensagem, uma reflexão a respeito do tema. Evite terminar a apresentação repentinamente e agradeça sempre ao final, né? Então, provém um apelo visual, no período de perguntas, convide a sua plateia para fazer perguntas, faça um marketing pessoal, né? Coloque ali seu endereço de e-mail, enfim. É importante tudo isso porque você encerra de uma forma, né, que dá um fechamento legal para o teu trabalho. Já vi muitos trabalhos que quando termina, pronto, acabou. Esse aqui é o slide final. E a pessoa está ali no meio e de repente é pega de surpresa para a finalização da apresentação. Tá? Mais uma dica aí para você. E por fim, é preciso ter personalidade, né? Vocês viram aí que todos esses slides que eu apresentei para vocês estão muito sem personalidade. Não tem nenhuma cor, não tem um design bonito. Então é preciso sim demais personalidade na apresentação.
Como é que a gente pode estar inserindo personalidade, hein? Então, personalidade você pode inserir em alguns aspectos do teu slide. Primeiro, em design. Segundo, nas transições do slide. E terceiro, nas animações. Esses são esses três pontos que você pode inserir personalidade no teu slide. Design, transições e animações. No design, cabeçalho e rodapé. Então é importante você ter um layout. No meu caso, esse slide que eu estou usando aqui, ó, coloquei um cabeçalho bem simples, né? Modelo do curso mesmo, que eu adaptei. Coloquei um sombreamento aqui nele. Esse aqui é o meu cabeçalho. Resolvi não adequar nada de rodapé para ter mais espaço. Pode também ter um design de rodapé aqui. Transições. As transições são as mudanças de slide, né? Podem ver que eu uso, né, na mudança de slide um efeito de cubo. Bem legal. E as animações, estou aplicando animação em tudo aqui, né? Tanto em imagem como em texto, vocês estão vendo aqui tudo. É a animação. Estou trazendo aqui animação em imagem e em texto, é fundamental. Se você souber fazer um bom design para os seus slides, aplicar uma transição que seja moderada, não seja também muito cansativa, e as animações no tempo certo, tua apresentação vai ser um sucesso. Ok? Cabeçalho e rodapé, primeira regra, devem estar alinhados com o slide de abertura. Tem que ter coerência, o slide de abertura começa em um modelo e esse modelo segue o corpo do trabalho. Segunda regra, o cabeçalho deve receber uma cor de destaque, olha só, aqui meu cabeçalho tem uma cor de destaque. Terceira regra, o rodapé pode receber ou não uma cor de destaque, no entanto, deve possuir data da apresentação e o número de páginas. Então, é recomendável aqui, ó, tem até um númerozinho, você coloca o número, principalmente se for um trabalho formal, uma apresentação de TCC, de um artigo. Por que tem que ter esse número de páginas? Porque às vezes a banca está apresentando teu TCC, você está apresentando teu artigo. A banca vai dizer assim, ó, eu quero que você volte lá no slide 5. Eu quero fazer uma pergunta ali. Como é que a banca vai saber que era o slide 5 se não está numerado, né? Aí você vai dar essa responsabilidade para o pessoal da banca ficar contando quantos slides. Então isso não é bacana, já vai dar. Você vai ter ali um desconto de nota. Então se você tem os números no cantinho, principalmente trabalhos formais, né, que exige nota, que tem uma composição de uma banca, é importantíssimo você ter um número do slide no canto, tá? De forma bem clara, as pessoas possam anotar e, se for preciso fazer alguma pergunta de um slide específico, e poder fazer esse apontamento. Aqui foi um slide que eu montei, olha o ano, 2007. Nossa, hein, já faz tempo. Quando eu fiz o meu TCC da graduação, montei aqui um projeto de desenvolvimento de sistema web como ferramenta para grupos de pesquisa, o SGP. Então, eu fiz esse slide aqui. Percebo que a cor do cubo, né, da logomarca aqui do sistema é condizente com a apresentação de slide. Eu tive todo um cuidado aqui de colocar ele dentro de um retângulo branco para dar o destaque, né? Percebo que é bem simples, né? São duas tonalidades de cor. Já representou a apresentação de abertura do meu slide. E aí, quando eu entro no próximo, aí eu tenho a minha agenda. Lembra que eu falei da agenda, roteiro, né? Ou sumário? Já começava a apresentação dizendo, ó, vai ter uma breve introdução sobre o sistema de informação das empresas. Depois eu entro na etapa de desenvolvimento, onde eu vou apresentar o levantamento de dados, a regra de negócio do sistema, os aplicativos do sistema, a estrutura de navegação, a apresentação da ferramenta. E aqui eu termino o desenvolvimento e depois a parte de consideração final. Então, eu já mostro para a banca, eu vou fazer uma breve introdução, que eu vou desenvolver dessa maneira, e no final, percebo aqui, ó, esse aqui era o slide 2 de 14. Vejo que não tem muito slide, porque eu fui bem direto na minha apresentação, porém, tem uma parte que eu apresentei a ferramenta na prática. Eu abri o programa, né, e apresentei. Isso tomou mais algum tempo ali também. Então, aqui, ó, é o slide 2 de 14. Percebo que a banca já fica sabendo que momento está chegando o final também da apresentação. Então, isso aqui eu fiz na mão, manual. 2 de 14, no próximo slide eu fiz 3 de 14, depois 4 de 14, justamente para a banca e vendo a evolução da apresentação. Isso é legal. Essa aqui foi uma aula, né? Faz tempo que eu preparei essa aula, sustentabilidade e TI verde. Era na época que a apresentação até do slide era quadrada, né? Não é esse formato que a gente vai de sprint. E aí, olha só, eu
Fiz aqui como sempre dei aula no IFO, né, desde 2011. Então fiz uma animaçãozinha aqui, a entrada, né, entra caindo essas bolinhas com os quadradinhos aqui do logotipo, da logomarca do federal, né, com a logo do curso de matemática, né, e aí nos próximos slides eu tinha o título, né, de cada slide era assim, com a logo no canto, e aí eu tinha aqui que a gente ia aprender hoje, né? Eu falava vários tópicos, e um rodapézinho, ó, o nome do professor, Instituto Federal de Rondônia, eu coloquei, né, como rodapé, fazendo a utilização da própria logo, né, do Instituto Federal. Né? E uma disciplina de banco de dados, que foi outra aula também, eu já comecei a evoluir, né, o que antes estava assim, né, formato 2D, digamos assim, aí eu troquei para um formato já 3D, né, já com cubos, com a bolinha caindo aqui também, né, e aí eu fazia essa animação. Também alterei aqui embaixo, já com um cubo com a bolinha em cima, que faz referência ao logo do Instituto Federal. Então, a gente vai evoluindo, né? Vai desenvolvendo. Esse aqui é um trabalho do meu mestrado, medição de desempenho em cenários robóticos, usando método de localização, feitozinho aqui, as logos aqui embaixo. No trabalho ficava o rodapé também, né? Um projeto de mestrado, aqui o número do slide, a apresentação aqui do projeto. Então, fui brincando, eu gosto muito de brincar com essa questão do layout. Qualificação da minha proposta de mestrado também eu utilizei esse efeito, né? Ficou bastante detalhes, né? Na apresentação, onde eu fiz o menu aqui em cima, manual também, entra na parte da agenda, ele pinta tipo, na agenda, depois ele entra na introdução, proposta, e é fixo, tá? O topo aqui ficava fixo, todos os slides, conforme eu ia navegando, ele ia mostrando aqui em qual etapa eu estava da apresentação. E, ó, nesse caso aqui, eu estou na proposta. Estava a proposta de uma cor, e aí ia dando a ideia para a banca de que eu passei pela agenda, introdução na proposta, depois entrar na metodologia, possíveis abordagens, resultados parciais e a conclusão. Cada vez que eu ia mudando o slide, ia mostrando as abazinhas para a banca ia acompanhando. Ficou bem legal também. Foi um processo meio que manual, tá? Que fui fazendo isso. Tá? E rodapézinho para a página aqui no canto, a logo do instituição. Eu sempre gostei de sombreamento, ó, para dar uma ilusão que está saindo, né? Esse retângulo para fora da tela. Projeto de desenvolvimento de sistema web com ferramenta para grupos de pesquisa. Aquele primeiro slide do meu TCC era só a animação que eu apliquei. Aí eu fazia essa animação no cubo, né, com as peças montando, né. Isso também fui fazendo manualmente. Aquele do IPRO, olha só, lembra? A bolinha, com os cubozinhos aqui, né. Então, mas aí eu brinquei com a animação aqui do logo do federal, ó, as bolinhas entrando, esse aqui diferente. Ó, então, tudo isso aqui é como você brincar, né? Essa animação de entrada, a animação de saída e assim por diante. A apresentação de mapas de grade também eu utilizei aqui para ilustrar como é que era a navegação do mapa de grade, utilizando gamificação. Tem aqui o Mário e a Princesa Peach. E aqui tem dois bloquinhos. Como é que ele faz para perguntar tela? Então a gente faz essa animação no PowerPoint. Tá até passando, né? Eu copiei e coloquei aqui no slide na frente dela. Aí eu mostro toda essa navegação aqui utilizando arestas, aqui usando gráficos, às vezes que é da área de computação, tá? Como é que a gente mapeia esse perfil primário até a princípio, utilizando gráficos, o menor caminho até ela, desviando desse obstáculo aqui. Enfim, tudo isso dá para a gente ilustrar, né? Quando eu finalizei a minha qualificação do mestrado, olha só, fiz o referencial teórico subir aqui. Aqui a gente tem também essa entrada, né? As logos subindo. Então, isso aqui, pessoal, onde é que a gente pode estar fazendo esse tipo de animação, né? Então, aqui, por exemplo, é o exemplo de meu primeiro slide, nome do aluno, com a logo aqui. Aqui vou até dar um ESC aqui, para vocês verem. Então, esse aqui é um slide de exemplo, né? Estou utilizando aqui o PowerPoint. Ó. Esse banner aqui, ó, do meu primeiro slide, eu posso dar um efeito. Pode andar nesse. Estou na aba de animações. Posso fazer a divisão, ele voando. E eu posso fazer isso aqui também, ó.
Então, a gente pode ir brincando na parte de animações, criando aqui a sequência, né? Nesse painel de animações aqui, ó, a sequência, primeiro vai entrar o título, depois vai entrar essa borda aqui, né? Essa moldura, depois eu posso adicionar esse aqui. Ó, então, já tem 3 animações aqui. Um no título, esse cara aqui, tem aqui na borda, né? Esse retângulo aqui, na imagem aqui embaixo também. Então, posso fazer com que entre, ó. Aqui o padrão é ao clicar, né? Mas se eu quiser deixar automático, após anterior, eu deixo isso aqui também após anterior, e essa animação aqui também após anterior. Ou seja, eu coloquei as 3 animações para rodar, uma após a outra. Agora, ver se isso acontece. Ó. Shift F5 aqui para rodar o slide atual, título, a moldura, e agora o logo do ícone. Tá? Então, a gente pode aplicar as animações. Insere cabeçalho e rodapé. Como é que eu inseri esse cabeçalho aqui? Né? Vou utilizando aqui, ó, menu inserir, formas, e aí pode colocar em cabeçalho e rodapé esse texto. A data, né, a apresentação de slides, o número, tá, do slide. Então, isso aqui, ó, vou sair também novamente. Vou aqui, ó, e aí a gente tem aqui, inserir, formas. Aí você pode adicionar uma das formas, no caso, essa aqui é uma forma. Essa é uma forma, essa aqui também de baixo é outra forma. Outra coisa também de inserir cabeçalho e rodapé aqui, ó. Inserir, cabeçalho e rodapé. Aí você pode dizer aqui, ó, pegar a data automaticamente. Pega aqui esse formato aqui, ó, número do slide, mostra aqui. E aqui a gente pode pegar a data e a hora automaticamente, é o que ele está fazendo. E ele está jogando aqui embaixo. Cabeçalho e rodapé. Então, quando eu rodo aqui a apresentação, adicionei as formas para inserir a forma tanto aqui de cima como de baixo. O cabeçalho e rodapé está pegando a data atual. Estou gravando atualmente esse vídeo no dia 27/10/2022. Apresentação de slides e tal. Transição de slide. Onde é que a gente faz a transição de slide? Aqui no menu transições, né? E ele vem com padrão nenhum, aí você tem que aplicar alguma dessas aqui. Não, revelar, dividir, né? No caso aqui, o que eu utilizo é sempre a transição do modo cubo, né? Mas tem outras. Ó. Pode ter a transição de slide de diversas maneiras. Tem várias legais. É muito bom. Vou escolher essa aí por enquanto. Bom, já entra dessa maneira na nossa apresentação. Transições você aplica. Animações de texto, estamos apresentando o primeiro tópico, aí você fala a respeito do tópico. Agora estamos apresentando o segundo, aí você fala a respeito do segundo, terceiro tópico. Então você vai montando a tua apresentação, colocando os tópicos, entrando um de cada vez e fazendo a explicação para que fique agradável para quem. Quarto e último tópico, animações, né? Então essas animações aqui eu posso fazer aplicar animações nesses quadros aqui, ó. Então isso aqui é animações que você pode estar utilizando. Aqui eu apliquei a animação em cada uma dessas linhas, certo? Então, selecionei essa primeira linha, apliquei uma animação aqui, vai flutuar. Todas elas são de flutuar. Essa aqui também é a segunda linha também de flutuar. Essa terceira de flutuar. Essa quarta linha de flutuar. Todas elas são de flutuar, tá? Só que eu coloquei todas elas para entrarem quando eu clicar. Então, ela vai iniciar quando eu clicar aqui no teclado. Né? Então, vou rodar aqui a apresentação. Esse aqui entrou automático. Ele entra logo quando entra nesse slide, ele já mostra. Aí quando eu clico aqui no teclado, ó, ele vai trazendo. Então, ao clicar, cada um desses aqui é ao clicar. Só esse primeiro, tá zero aqui, ó, ele entra após o anterior. Então, após o slide entrar, ele já levanta esse primeiro. Tá bem tranquilo. E esse aqui, né, esses quadrados aqui, percebeu que eu coloquei uma animação, olha só, de diagonal. Ele tá aqui, ó, caminhos de animação. Pode fazer o objeto navegar dentro do slide, acima, forma de arco, fazendo voltas, utilizando loops. Tem vários modelos aqui, tá? É esse aqui, ó. Mais trajetórias de animação. E aí tem várias formas do objeto navegar aqui. Está escolhendo, ele vai respondendo aí. Pode aplicar. Depois que você aplica, pode mudar a direção dele. Com a setinha.
ele vai. Então, eu coloquei para eles cruzarem aqui um por cima do outro, para dar a apresentação. Aí, quando eu aperto, ó, cruza aqui um por cima do outro. Então, tem que testar, né, pessoal? Tem que ficar rodando essas animações aqui. No caso, eu utilizei essa e eu passo aqui. Você aponta para onde você quer selecionar essa aqui. Quero que ela venha mais para cá. Já vai começar de uma forma diferente, né? Então, assim, tem que ir testando, tem que ir brincando com isso. Mudei um pouquinho, vou dar aqui a apresentação. Foi mais para lá agora, abri um pouco mais aqui. Eu previ aqui o resultado final mais longe, né? Então, as animações, as principais animações que você deve aplicar em texto, né, e imagens, são as animações de entrada. É a principal. Tem a de ênfase, tem a de saída, que é para você tirar o objeto. Mas, normalmente, a gente faz pelo menos o de entrada. Esse é o básico. A animação básica é a animação de entrada. Você faz a animação de entrada aqui, né? Já está suficiente. Se você quiser tirar o objeto, também você pode vir aqui, aí você adiciona. Lembrando que para você colocar esse outro, tem que adicionar animação, para você manter aquela primeira e adicionar uma segunda. Porque normalmente a primeira é de entrada, do objeto para o texto entrar. Depois, se você quer adicionar uma outra para tirar ele da tela, você tem que adicionar a animação e você coloca uma de saída aqui, ó, para poder ele ficar com os dois, tá? E aí fica com os dois. Ele mantém o de entrada e você adiciona mais um aqui, possivelmente de saída. Bem, então vimos isso aqui, beleza, né? Já mexemos na ação. E aí finalizamos, tá? Finalizamos aqui a nossa apresentação. Quando chegar no final aqui, a gente coloca dúvidas. Aí no final da apresentação, né, a gente fecha com... E aí eu só tenho que agradecer a vocês aí por ter acompanhado a gente nessa aula, tá? Só a prática leva à perfeição, né? Não dá para aprender tudo somente assistindo, então você tem que praticar, entrar naqueles menus lá de transição, de animação de slide, fazer os testes para ver como é que ele se comporta. E aí você tem certeza, se você treinar bastante, colocar em prática, você vai fazer apresentações excelentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!